Eu venho de escola pública, então acho que é importante reforçar, né, que assim, o local que a gente nasce ou o ambiente que a gente está não é a definição da nossa vida, né? Olá pessoal, hoje vai começar mais um episódio do BRB. Hoje eu tô com um grande amigo, ele que é marido, é pai e também um grande empresário. Prazer, Carlos. Obrigado pela Carlinhos, né? Para os íntimos. Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje falando de algo muito importante, né, na nossa vida, na vida familiar, empresarial. Vou estar aqui contando um pouquinho, né, sobre um pouco da minha atuação. Bom, falar um pouco sobre o João, né? Eu tenho 29 anos, sou casado com a Natália. Minha filha Maria Flor, de 1 ano e 3, né? A bênção nas nossas vidas. Sou engenheiro civil de formação, né? Atuei muitos anos ali na área, né? Com alguns projetos, não só na parte predial, vamos falar assim, né? Mas também depois na área residencial. E tive há 1 ano e meio atrás a melhor escolha da minha vida, que foi uma mudança profissional, né? Onde hoje eu tenho uma corretora franqueada da Prudential do Brasil. Então eu fiz uma migração, né? Realmente uma mudança de atuação na minha área profissional. Mas eu sou cristão, né? Acima de tudo, né? Tenho meus valores muito religiosos, né? Dentro da minha essência, tá? Sou filho também da Sônia, né? Meu pai é o Edson, né? Irmão do Eric, tá? E moro aqui em Americana, né? E nosso escritório está localizado em Campinas. Legal, João. João, conta um pouco pra gente como que foi a transição de carreira. Você era um cara que estudou engenharia, se formou em engenheiro, teve sucesso na área, mas por propósito decidiu mudar de carreira. E eu queria que você contasse como que foi essa transição e se gerou medo, desconfiança, como que foi? Tá. Bom, eu acho que eu vou voltar, né, um pouco ali atrás, né, um pouco na essência mesmo. Eu acho que de quando eu a vi ali, eu estava, vamos falar, no ensino médio, né? Eu desde muito novo, desde muito cedo, né, eu tinha o propósito um dia de ter meu negócio, né, ser um empresário, ter minha empresa, né. E eu, muito novo, vendo meu irmão atuar como engenheiro civil, sempre foi para mim uma referência, né? E é até hoje, né? É um pai para mim, sempre me deu muitos bons conselhos, né? Até porque ele é 10 anos mais velho do que eu, então ele sempre foi um modelo que eu optei em seguir e olhar, né? Sim. Tanto nas coisas boas, nas coisas ruins também a gente isola, né? Mas mais que nas coisas boas mesmo, né? É uma pessoa maravilhosa e que eu amo muito. Então, desde muito novo, né, eu sempre desejei ter o meu negócio. Então, eu sempre fui uma pessoa muito focada, muito determinada, muito disciplinada, né, em tudo que eu fazia, né. E desde quando lá atrás eu conheci a Natália, né, que a gente fez ali, né, o nosso curso técnico de administração, eu já falava para ela que um dia eu teria minha empresa e que eu queria ter filhos, queria formar uma família, né, pelos meus valores, né, pelos meus princípios. E desde muito novo eu optei em seguir na carreira, né, de seguir os caminhos do meu irmão, né, como engenheiro civil. E foi um período muito bacana, né, onde eu pude, não só na faculdade, me desenvolver. Foram ali basicamente 5 anos estudando, né, se dedicando, né. Eu, um pouco na minha essência, eu venho de escola pública, então acho que é importante reforçar, né, que assim, o local que a gente nasce ou o ambiente que a gente está não é a definição da nossa vida, né? Sim. Então, nós podemos mudar, nós podemos crescer profissionalmente, né? E essa mudança foi muito importante, porque eu venho de uma escola pública, né? E entrei numa faculdade, tudo, e a partir dali ingressei na engenharia civil, né? Então, fui fazer a faculdade, depois trabalhei um bom tempo na engenharia civil, estava no meu melhor momento profissional, vamos dizer assim, né? Até quando veio a oportunidade de empreender, né? Mais uma vez, né? Com a Prudential, né? Porque anteriormente eu estava com a minha administradora de obras. Eu tinha alguns arquitetos na cidade americana, né? Fiquei até um pouco conhecido por alguns profissionais da área aqui em Americana, fornecedores, tudo,
pela minha atuação, né? Eu cheguei a trabalhar com a Aquiles, com a Yara aqui em Americana, sou muito grato, né? A oportunidade de trabalhar ali com eles há alguns anos, né? Então a gente fez alguns projetos ali, casas incríveis, né? De pessoas até conhecidas também, mas chegou um momento de eu empreender, né? Então eu empreendi na construção civil, tinha a minha construtora, estava ali basicamente no meu segundo ano atuando com ela, né, uma administradora de obras, tendo meu irmão como uma referência, ele com a empresa dele também. E a Prudential é uma empresa que ela busca os profissionais no melhor momento profissional delas. Só que nessa época, né, eu estava enfrentando algumas dificuldades com o mercado da construção civil, que eu acredito que todo mundo passa, né? Quem atua nesse mercado vive a dificuldade da falta de mão de obra, falta de compromisso com até mesmo os profissionais que atuam no ramo, né? Às vezes é muita parte burocrática, né? Que a gente depende de muitas coisas acontecer, envolve prefeitura, envolve alguns órgãos do governo, envolve muita coisa às vezes para se iniciar uma obra. E quando se inicia, né, é um compromisso, às vezes, de 18 meses, 24 meses que você tem. Sim. E naquela época eu estava ali tocando aproximadamente de 4 a 5 projetos simultaneamente, né? Mas eu via que eu desprendia de uma energia muito grande para executar, para realizar tudo aquilo, mas eu não tinha o retorno financeiro que eu um dia sonhei, né? Quando eu entrei na faculdade, a minha mãe falou, olha filho, você vai um dia, né, ser muito bem remunerado, né? Então foram ali 5 anos estudando, passando por estágio, né? Alguns cargos, né, na própria engenharia civil, até formar a minha empresa, né? Só que eu me via numa situação onde eu não tinha tempo para minha família, não tinha tempo de qualidade, até para mim mesmo, falando, vivia estressado, porque é um ambiente de muito estresse, né? E quando veio a oportunidade de empreender com a Prudential, eu vi algo que eu me deparei talvez não, né? A maior certeza da minha vida, a maior oportunidade de trabalho, né? De empreender na minha vida com uma empresa sólida, né, e reconhecida mundialmente, uma empresa que hoje atua basicamente em 150 países, né, então hoje nós temos, em 50 países, é uma empresa de 150 anos de atuação no mercado, então foi ali toda aquela estrutura, né, empresarial, uma empresa que hoje lidera o mercado no Brasil também, tudo isso me chamou muita atenção, e até a estrutura também dela no Brasil, mas eu acho que essa mudança de chave, né, Carlinhos, essa tomada de decisão foi uma tomada muito difícil. Sim. Porque envolveu ali, no caso, uma decisão que não só poderia me afetar, mas afetar também a minha família como um todo, né? Porque eu estava casado, né? Eu casado ali com a Nath, só para entender um pouco do contexto, essa pergunta, né? Eu casei em 2022 com a Natália. A partir dali eu já estava com a minha empresa administrando algumas obras, alguns projetos, fiquei alguns anos administrando, 2 anos ali com a minha empresa, então se eu tomasse aquela decisão naquele momento de migrar, de mudar, seria algo que talvez atrapalharia, ou poderia ser um benefício ou algo que poderia prejudicar a nossa estrutura familiar. Mas eu tinha a convicção, né, a plena certeza que eu estava ali tomando a melhor decisão, né, eu brinco que o frio na barriga, né, o medo, todos nós temos quando a gente vai tomar uma decisão, mas decisão definem, né, destinos, né, e eu acho que a decisão que eu tomei foi muito baseada na minha crença em Deus também, porque não é simplesmente você migrar e falar, olha, agora eu trabalho com a Prudential. Não, você tem ali um investimento, e assim, você imagina viver a melhor carreira, o melhor momento profissional com clientes, com uma estrutura que você tinha na empresa e começar algo do zero, sem nenhum cliente, iniciar tudo do zero. Então eu falei muito com Deus, né, nessa época, sempre pedi um sinal, sempre pedia, né, falei, nossa, eu tô de frente com a maior oportunidade da minha vida, mas eu também preciso de uma confirmação. Sim. E aí, naquela época, eu lembro muito bem que o que faltava era o dinheiro para comprar a franquia, porque é um investimento que a gente faz. E esse dinheiro estava travado numa casa que a gente tinha feito para venda, né? Então, a nossa família, a gente também faz algumas casas aqui em Americana para vender, né? Como, vamos falar, né? Uma segunda linha de negócio, né? Da minha família, mas eu atuo de uma forma mais
mais fora, né? Enfim, mais distante. E aí, naquela semana, o dinheiro era o problema. Na terça-feira eu tive a notícia que, assim, cara, você tá pronto, né? Tá tudo certo, você tá aprovado. Eu tinha passado em 2 avaliações da Prudential, fui aprovado e mesmo assim não tinha o dinheiro. Então isso foi o que me possibilitou, mas naquela semana, na sexta-feira, eu vendi a casa e nós vendemos em dinheiro a casa. Então o dinheiro que não existia na sexta-feira já estava na conta. Então aquilo foi uma coisa que acho que difícil, né, de explicar, sim, só Deus mesmo. Então eu entendi que foi a confirmação para realmente eu tomar essa decisão e mudar. Então sim, ali eu acho que eu me senti muito mais confortável em tomar aquela decisão. Sim. Né? E cara, é incrível como Deus age, né? Ele Demais. escreve o certo em as tortas mesmo. Com certeza. E João, explica pra gente o que é a Prudential e o que a Prudential faz. Certo. Bom, vamos lá, né? Eu conheci, né, qual que é a relação do João com a Prudential, né? Eu conheci a Prudential há muitos anos, né? Eu lá atrás sou engenheiro, né? Então vivia trabalhando ali em projetos, acompanhando casas de alto padrão, vivia trabalhando em altura, pegando carro, me deslocando, né? Às vezes ia até Minas, às vezes ia até São Paulo, então sempre tinha aquela preocupação, poxa, se acontecer algo comigo, cara, sim, e aí, né? Hoje naquela época eu não poderia nem pegar uma gripe, né? Se pegasse uma gripe, como é que ia tocar as obras, como é que ia acompanhar os projetos, né? Os profissionais que estavam esperando a gente. Então eu falei, eu preciso ter algo para trazer uma segurança da minha renda. Se eu parar de trabalhar, o que eu tenho, né? Aí a gente vai olhar o governo, o INSS hoje, a gente tem ali às vezes um salário mínimo de um afastamento, né? Ou até se a pessoa ficar inválida, ela recebe um percentual da renda dela. Então assim, eu olhei aquilo, né? E hoje a gente já sabe também que o INSS é algo que hoje na nossa idade a gente não tem certeza nenhuma, né? Se vamos conseguir aposentar, tudo. É algo que o governo está trabalhando, né, em cima e muda cada dia que passa, né? E naquela época eu falei, cara, eu preciso ter algo que eu possa trabalhar e se eu parar de trabalhar um mês por algo que eu não controlo na minha vida, eu tenho uma tranquilidade. Sim. Isso chama segurança. Segurança, seguro, né? Então, eu busquei um seguro, só que era um seguro de uma empresa americana, né, que é a Prudential. Então, quem é a Prudential, né? A Prudential é uma empresa norte-americana. Ela é uma empresa que atua no mercado há 150 anos, então uma empresa centenária, né? Uma empresa que hoje nos Estados Unidos enfrentou, né, catástrofe, tsunamis, quebra da bolsa americana e se manteve numa linha tênue, né, na estrutura financeira da empresa. É uma empresa que hoje gere mais de 1,5 trilhão de dólares de ativos sob gestão. É uma empresa que hoje tem, nos últimos 11 anos, ela vem sendo reconhecida como uma das empresas mais éticas do mundo. Então, falar de ética, para mim, é algo que está na minha essência também. Por isso que hoje eu represento a empresa, que vai muito de encontro com os meus princípios, né, os meus valores. E tive o contato, né, com o meu Life Planner na época, que falou comigo para entender o meu momento de vida, o que eu pensava do meu futuro, o que eu queria como trajetória, como projeto, né? Na época eu nem tinha ainda Maria Flor, e aquela necessidade momentânea era ter uma segurança em vida para mim. Sim. Era me proteger, se olha, parar uma semana, parar 2 meses, 3 meses, tiver ali uma parada da minha capacidade de gerar renda, eu tenho uma segurança, eu tenho um ativo para me proteger nisso. Então a Prudential ela veio exatamente nessa fase da minha vida. Então a gente associa às vezes muito seguro a uma situação em morte, mas o planejamento da Prudential é em vida. É em vida e é para acompanhar a nossa vida, inclusive as mudanças que a gente tem. Então a minha filha nasceu, hoje eu tenho uma outra preocupação, diferente daquela que eu tinha lá atrás. Não é só a minha capacidade de trabalho, porque também hoje o nosso dom aqui é usar a voz para se comunicar, tudo. Se eu perder a minha fala, como é que eu trabalho? Né? Hoje eu tenho uma filha de 1 ano e 3 que depende de mim. Então tem todo o futuro dela, tem toda a educação dela. Eu como pai, é um senso de responsabilidade pensar nesse futuro. Então o que eu quero deixar de legado para minha família se acontecer algo comigo, se eu não estiver aqui amanhã? Então essa apólice ela traz a liquidez, né, para levar uma segurança e levar uma dignidade para minha filha poder ter um futuro se algo ocorrer comigo, né? Então isso foi algo que mudou
ali ao decorrer da minha vida. É só um pequeno exemplo, né? Mas a Prudential, contando um pouco, né, ela é uma empresa que hoje atua, né, nossa operação ela é muito forte, principalmente nos Estados Unidos e no Japão. Mais de 95% da população tem um planejamento, né, igual a esse hoje que a gente trouxe para você e para sua família, né? O Carlos hoje, a IGC hoje, nós acompanhamos e cuidamos de todo o planejamento estratégico financeiro da empresa também, né? Então, nesse âmbito PJ muda um pouquinho, né? Sim. Mas a Prudential hoje, enfim, é uma das maiores companhias de seguro do mundo. Tá? João, hoje a gente entende, né, principalmente a gente aqui da IGC que já é cliente da Prudential, a gente entende a importância. Mas explica para o público a importância da Prudential na vida das pessoas e das empresas também. Certo. Bom, do ponto de vista, né, hoje a Prudential a gente atua com planejamento financeiro, o principal foco do nosso trabalho é proteger, é preservar o que já está sendo construído, né? Então é muito nítido, né, principalmente para o americano lá fora ou até mesmo para o japonês, né, é muito comum lá, né, uma criança não sai de uma maternidade sem ter um seguro, né? São culturas um pouco diferentes, um pouco distintas e é um assunto que às vezes tem uma determinada barreira, principalmente no Brasil, por a gente às vezes associar o seguro a uma troca de cartão, né? Às vezes a uma concessão que o gerente fez, um benefício, né? E associar o seguro somente a uma questão de morte, mas não, né? Ele é um trabalho muito mais, vamos falar, muito mais abrangente, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, qual que é a necessidade e a importância, é simplesmente pelo fato, Carlos, da gente não conseguir controlar o que pode acontecer, né, de imprevisto na nossa vida, né? Muitas pessoas às vezes têm, né, a falsa ilusão de que uma reserva financeira ela está ali para ser, vamos falar, o extintor para apagar um incêndio que ia acontecer. Mas a gente não sabe qual que é a gravidade desse incêndio, o que pode acontecer, qual que é o custo que pode onerar uma família ou até mesmo uma empresa, né? Quando a gente dá um exemplo, por exemplo, né, eu tenho casos, né, de clientes que tinham seguro e que não tinham, né? Então, estou na dúvida de fazer o seguro, não sei se eu preciso do seguro, né? Eu diria para você que você está na melhor fase da sua vida de contratar o seguro, porque não é dinheiro que contrata hoje o nosso trabalho, e sim saúde. A Prudential ela se destaca no mercado justamente pelo fato dela analisar a saúde antes para em si aprovar o cliente, enfim, né? Aprovou ele, a partir dali esse planejamento, ele é um planejamento para a vida do cliente. Sim. Então, pegando, né, o teu exemplo, quando a gente fez o planejamento do Carlos, hoje na sua idade, seus 24 anos, você tem uma vida daqui para frente, né? Até a sua terceira idade, muitas coisas vão acontecer, principalmente o crescimento da empresa, né? Pegando um pouco também a questão empresarial, hoje a empresa está aqui, né? Você é uma pessoa-chave na operação do negócio, né? O Carlos cuida de uma questão mais estratégica aqui da IGC, e ele é uma pessoa-chave na operação. E o Carlos, até o momento que um dia ele vai falar, né, parei, né, de trabalhar, ou eu quero fazer a sucessão da empresa, né? Agora meu pai passou para mim, agora eu quero passar para os meus filhos. Isso vai haver uma sucessão um dia, vai haver essa continuidade, essa passagem de bastão, e é uma coisa natural da vida, até porque a empresa é algo que vocês lutaram, construíram, e que é de vocês, sim, né? E que um dia, né, se for da vontade dos filhos assumirem, eles vão assumir. Só que essa jornada da vida, até efetivamente esse dia chegar, o que pode acontecer? O que pode, talvez, travar a parte financeira, né, o caixa da empresa? O que pode comprometer a empresa? Então, né? A gente associa... Bom, então, essas questões em vida, né, que a gente está falando, principalmente associada aqui à saúde, é algo que, né, no meu trajeto, vindo aqui hoje, fazer esse bate-papo com você, né, se o João, enfim, vindo de Campinas para cá, tivesse um acidente na rodovia, né, e eu, não consegui estar aqui hoje batendo esse papo com você. Às vezes essa fratura, essa situação, iria necessitar, por exemplo, de uma cirurgia um pouco mais específica, que eu não sei se o meu convênio vai conseguir atender no prazo que eu preciso que atenda, porque... como eu sou um empresário, eu não posso parar.
A minha empresa depende de eu estar ali atendendo os meus clientes, falando com cada família, né, atendendo. Então, assim, se eu paro, como é que fica a minha renda? Quem traz a minha renda? Então, hoje, o seguro, ele traz exatamente, né, essa proteção, essa indenização para justamente proteger esse imprevisto que nem eu e nem você controla, mas é uma estratégia, né? Inclusive, é uma estratégia de hedge, que o que a gente não controla, a gente transfere. Exemplo do carro. Né? Por que a gente tem um seguro hoje do carro? Porque o seguro do carro ele é mais importante do que o seguro nosso, da nossa própria vida. A gente está dando mais valor a um bem material, a uma lata, que se bater o carro, que nem o exemplo que eu dei vindo, né, de uma rodovia, eu posso ter o seguro do carro. Sim. Mas e se eu ficar numa cama devido a esse acidente? E aí? O que o seguro do carro me ajuda numa situação dessa, entende? Sim. Então, é muito nesse sentido que é importante falar. Né? Eu hoje sendo provedor na minha casa, então por que é importante, né, quando a gente fala de uma maneira geral para todo mundo, não só, né, o autônomo, né, principalmente hoje profissionais autônomos, dentistas que dependem muito do uso das mãos para trabalhar, ou até mesmo um médico que depende da sua capacidade física, né, de locomoção, de deslocamento também, uso das mãos para uma cirurgia, um atendimento a um paciente, né, a um nutricionista, um psicólogo, não só esses profissionais, mas também um corretor de imóveis, que também depende do seu deslocamento. A gente tem hoje até mesmo um profissional CLT que trabalha numa empresa, porque hoje ele tem um seguro que é um seguro coletivo, que ele é mais direcionado a um capital segurado global da empresa. E ele tem uma data limite de saída, né? A partir do momento que ele deixa de ser funcionário daquela empresa, aquele seguro ele vem evidentemente a encerrar. Sim. Esse modelo de seguro nosso não, ele é um modelo que ele é uma pólice vitalícia para o cliente. Então ele é um ativo financeiro daquela família, né? Ele é um planejamento financeiro daquela família. Então eu acho que dentro da necessidade de cada público, que eu falei aqui um pouco, tanto do autônomo, CLT, ou até uma questão familiar, né? Tenho filhos, me preocupo, né? Sou provedor, sou pilar financeiro da minha casa, então é muito sobre o senso, Carlinhos, de responsabilidade, né? De autorresponsabilidade, de entender, olha, qual que é o impacto financeiro dentro da minha casa, dentro da minha família, se eu, porventura, um dia passar por uma situação de saúde, se eu enfrentar um problema grave de saúde, né? E não é, mas o meu convênio vai me auxiliar. Perfeito. Ele pode até te auxiliar, né? E eu desejo que isso aconteça. Só que, se essa situação de saúde te afastar 6 meses do seu trabalho, qual que é o impacto? 6 meses ou 1 ano? Te afastar do seu trabalho, qual que é o impacto financeiro da sua casa? Então, nesses exemplos, né, que a gente está aqui passando, algumas questões em vida relacionadas a imprevistos, situações, por isso que eu acho que é importante todo mundo ter um seguro. Sim. Porque, de uma determinada forma, a gente não consegue imaginar ou prever o que pode acontecer, né? Sim. E esse impacto, ele pode ser um impacto tanto pequeno quanto um impacto muito alto, como a gente já viu em muitos casos, né? Eu tenho casos de clientes que foram fazer um tratamento, por exemplo, pelo convênio, tiveram ali o seu retorno, 45 dias uma consulta, às vezes uma demora numa cirurgia para realmente iniciar esse procedimento, o pós-operatório muito mais agressivo, muito mais tempo, né, parado, né, e ele tinha uma segunda opção, só que essa segunda opção era cara, era num hospital em São Paulo, onde tinha uma cirurgia robótica para ser feita. Sim. E essa cirurgia custava 120 mil reais. Sim. Então, se ele não tivesse o seguro para trazer essa liquidez, e ele recebe, né, essa questão, né, foi uma doença que ele teve, foi um câncer, né, um tumor maligno, e devido a esse câncer ele precisou fazer essa cirurgia. Então, se não fosse no diagnóstico ele ter recebido essa indenização, né, como é que a gente entende, né, qual que é o capital segurado necessário? A gente sempre entende o custo de vida do cliente, projetamos ali pelo menos de 1 até 3 anos que ele fique parado, né, que ele precisar usar esse valor. Então, o valor da indenização cobriu a cirurgia e ainda manteve pelo menos uns 3 meses do custo de vida da família dele. Sim. Agora, você imagina uma família com um pilar financeiro, um profissional que tinha uma oficina mecânica em Campinas, sem ele a oficina não roda. Sim.
como é que mantém a educação dos filhos, como é que mantém o padrão de vida da família, os custos com folhas de pagamento, né, com funcionário, com aluguel, com impostos, e o que o governo, né, com todo respeito, numa situação dessa ajuda. Tem o INSS, às vezes com salário mínimo, não ajuda, beleza, mas talvez essa ajuda está proporcional à necessidade daquela empresa ou daquela família. Sim. Então é muito em cima disso que o meu trabalho a gente atua, né? Então por isso que é um trabalho de consultoria. São mais de 200 famílias que a gente acompanha. Então eu acho que tanto no âmbito pessoa física, mas principalmente jurídica, o nosso trabalho faz todo sentido. Sim. E João, e voltando um pouco atrás, cara, você falou da questão da transição, como foi. Agora eu queria que você me contasse como foi o início na Prudential. Bacana, bacana. Carlos, assim, eu fiquei muito feliz, né, quando eu fui aprovado, né, como que eu seria ali, no caso, um Life Planner, né, da companhia, né. O Life Planner, ele é uma marca registrada da Prudential, tá? Para quem não conhece, hoje nos Estados Unidos eles têm o advogado que cuida da família, o médico, e tem o Life Planner, que é um profissional da área de seguros, para atuar com a linha de proteção financeira da família. Então, qualquer situação que ocorra em vida ou até mesmo num pós, né, numa eventualidade, numa ausência, o Life Planner é quem vai entregar o cheque, é quem vai levar o cheque, que é o conforto financeiro para a família. A gente fala que o dinheiro, ele não resolve 100% dos problemas, mas geralmente 90% ele resolve. Então, o meu trabalho tem um propósito muito grande por trás da nossa atuação, né? Quando a gente fala de um profissional que atua com um seguro, né? Vamos pensar, um corretor de seguros, uma pessoa que mandou essa proposta e essa. Não, a gente faz uma proposta de maneira personalizada, dentro da necessidade, um planejamento de vida, não é simplesmente um seguro que está sendo ali colocado na mesa, né? É um planejamento para a vida daquele cliente e para aquela família. Então, quando eu tive a oportunidade, eu fui aprovado, eu senti que eu estava iniciando uma nova jornada na minha vida profissional. E uma jornada de muita responsabilidade, são mais de 200 famílias hoje que a gente acompanha de maneira indireta, né? A gente não está na vida delas todos os dias, mas a gente sabe que num momento de imprevisto, num cenário de instabilidade financeira, né, que todos nós estamos sujeitos a passar na vida, né, a gente sabe que o nosso telefone vai tocar. E a gente poder levar esse conforto financeiro, esse respaldo, né, como alguns clientes às vezes usam a expressão, João, você foi um anjo que apareceu na nossa vida, porque sem a Prudential, sem ter uma indenização nesse valor, talvez a gente estaria passando dificuldade financeira. Talvez o que nós construímos aqui na nossa casa para reparar esse dano que aconteceu, né, com o meu pai, o meu marido, alguma coisa que aconteceu nesse sentido, talvez a gente teria que ter queimado algo, teria que ter vendido bens, né, teria que abrido mão, enfim, ou talvez pedido até dinheiro emprestado, né, que hoje o brasileiro ele se organiza muito dessa maneira. Sim. Né, de fazer ali uma vaquinha. Então, para mim, na época, quando eu descobri que eu fui aprovado, eu fiquei muito feliz por esse propósito. Então, a partir dali, eu iniciei, né, a minha jornada com a Prudential. Obviamente que quando eu fui aprovado, né, eu descobri que eu ia ser pai. Então, minha esposa estava grávida. Exatamente na semana que eu descobri, eu fui num jantar com a minha família para comemorar, né? Porque foi realmente algo assim que tudo na vida a gente tem, tudo na vida eu falo, né? A gente tem que comemorar desde as pequenas conquistas até as maiores conquistas na nossa vida. E a gente foi ali jantar. E depois, acho que de 2 dias, a gente teve a confirmação que a minha esposa estava grávida. Então, quando eu fiquei sabendo que ela estava grávida, eu usei isso, eu canalizei essa notícia como algo bom. Eu falei assim, poxa, agora eu tenho mais um motivo para fazer, né, diferença, né, a diferença na vida das pessoas e entregar um trabalho de qualidade, né? Então, foi a partir dali que tudo se iniciou, né? E dentro desse 1 ano e meio, eu acho que foi 1 ano e meio de muito aprendizado, muito trabalho. A mudança profissional, a gente sempre compara a Prudential ou qualquer negócio novo, quando a gente inicia, como um avião, né? Um Boeing, né? Que você coloca ali na cabeceira da pista e você está na decolagem.
Então, nessa decolagem, a gente tem que acelerar e colocar os motores, né? Ligar todos os motores e acelerar o máximo que a gente conseguir para tirar esse Boeing do chão. Sim. Então, eu acho que os 6 primeiros meses, principalmente que eu passei com a Prudential, foram meses de muita dedicação, muita entrega. Eu acho que assim, não foi só uma mudança de escolha profissional, mas uma mudança também um pouco nos meus hobbies, as minhas atividades, né? Eu gostava de praticar esporte, às vezes à noite eu jogava muito futebol, estava com amigos, mas a minha vida inteira eu sempre pensei muito na minha questão familiar, no meu futuro profissional, e eu entendi que naquele momento eu precisava tomar uma decisão onde eu ia efetivamente ter que abrir mão daquilo por algum período, né? Não que eu deixei de ser amigo dos meus amigos, nada disso, mas eu precisava colocar uma energia a mais, né? E essa energia a mais eu quero dizer que talvez trabalhar das 7h30 da manhã ou das 8 horas da manhã até 9 horas, até 9h30 da noite, né? Inclusive isso foi algo que na nossa maternidade, né? Na maternidade da minha filha, da minha esposa, a minha esposa teve um período de maternidade muito difícil, né? Porque ela me via saindo para trabalhar todo dia e eu voltando tarde para casa. Então é uma dor que eu carrego comigo, né? Sendo pai, de não estar presente ali, ajudando a minha esposa, né? Tudo bem que na gravidez até o período da gestação, né? Vamos falar, até o 7º mês, enfim, a esposa ela consegue se organizar, ela vai na academia, né? Minha esposa tinha uma rotina ativa, mas na hora que a minha filha efetivamente nasceu, eu acho que os 3 primeiros meses foram os meses mais desafiadores, né, na nossa vida e até mesmo na nossa relação como marido e mulher, né, como casal mesmo, né, como um casal. Então, a gente canalizou também isso para o lado bom, sim, né, e filho é a maior bênção da nossa vida. A Maria Flor hoje é a nossa riqueza, é a nossa princesa, é algo que é inexplicável, né, só quem tem um filho sabe o quanto que a gente cresce, né, nós amadurecemos. E esse início foi muito pautado, né? Eu acho que esses 6 primeiros meses ou vamos falar, o meu primeiro ano, né, com a Prudential, né, de atuação, foi muito pautado em desafios, né? Em desafios e muita dedicação e muita disciplina, né? Obviamente, você sair de uma carreira de engenheiro que você domina tecnicamente tudo que você me perguntar, a gente domina. Que a gente estava, na época a gente fazia uma casa desde a fundação até o cliente mudar na casa. Então, todos os serviços dentro daquela casa a gente tinha todo o conhecimento. E quando eu entrei na Prudential, o que moveu muito todo o trabalho, toda a entrega, todo o resultado, eu acredito que foi muito a minha filha, né? E o desejo de mudar a minha vida, mudar a vida da minha família e o propósito do trabalho de levar essa segurança, levar essa tranquilidade, fazer a diferença na vida das pessoas através do meu trabalho, que isso é algo para mim que eu já tive 2 experiências com clientes, então assim, a gente tem cada dia mais a afirmação e a conformação de estar no melhor lugar, né? De estar num propósito de trabalho, de estar realmente fazendo a diferença e o bem para o outro, né? Então isso para mim é algo que é muito valioso, vamos dizer assim. E após 1 ano e meio de muito sucesso, sim, eu queria que você me contasse como funcionam as premiações, o que você já ganhou, como que funciona. Legal. A Prudential, a gente tem um termo, né, dentro da empresa que é o C igual a C. Né? Então, o que você entrega, você também recebe, né, em questões financeiras, em reconhecimento, em premiações. Então, não é só a parte financeira que move, sim, mas também a parte do reconhecimento. Né? Então, assim, você trabalhar numa empresa que ela te reconhece, né? Muitas pessoas, às vezes, eu vejo vindo para trabalhar na Prudential, né, para empreender, perdão, com a Prudential, e muito, às vezes, frustrado de vir do mercado onde via muita promessa, você vai ir para esse cargo, daqui a 1 ano você vai ser efetivado, e quando chegava a pessoa não conseguia. Ou quando chegava, ela até atingia, mas ela falava, puta, não é aqui que eu quero estar.
Então, muitas pessoas vêm frustradas e quando vem na Prudential, a gente empreende, né? Traz ali, você tem uma franquia, a tua empresa. Então, você tem todo o seu horário, você faz a gestão do seu tempo, você se organiza e aí vem junto disso a questão do reconhecimento que você falou, que é algo que nos move. Então, quando eu entrei na Prudential, eu falei, o que eu preciso bater, né? O que tem de meta para a gente poder alcançar? E a gente usa isso, gente, como algo bom, né? Como algo para nos impulsionar. Porque se a gente entender isso como uma cobrança, como um desafio que vai fazer mal para nós de não ter alcançado isso, a pessoa às vezes ela nem quer tentar brigar, nem quer tentar alcançar. Então eu sou aquele tipo de pessoa que se tiver valendo um bis lá na semana, eu estou buscando ganhar aquele bis. Não por querer ser melhor do que ninguém, mas ter a sensação de ter entregado naquela semana ou naquele mês o melhor que eu poderia ter entregado, né? Então, não para mostrar nada para ninguém, mas para mim, para ser um profissional melhor. Mas hoje, falando em reconhecimento, né? Desde quando eu entrei na Prudential, a Prudential ela tem um evento, uma premiação internacional todo ano que ela faz para os franqueados, né, da companhia, que é a PTC. Ele é um evento internacional que vai premiar os melhores profissionais do Brasil, no caso. E no ano passado a gente teve a premiação que foi em Orlando. Então, quando eu entrei na Prudential, eu entrei em junho, aproximadamente. Eu comecei ali a vender, a comercializar em junho, porque você fica um mês em treinamento, né? Se vocês buscarem, né, a Prudential hoje, ela está entre as 3 melhores micro franquias hoje para se empreender no país, tá? Então, hoje você tem ali um mês de treinamento, você tem uma estrutura, né, para te acompanhar. E depois desse treinamento eu comecei a vender a partir de junho. Então, a partir de junho eu comecei na prática a trabalhar. E vamos falar assim, o que eu mais sonhava era o evento da PTC, que era em Orlando, nos Estados Unidos. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, né? Eu venho de uma família muito humilde, né? O meu pai trabalhou como mecânico de manutenção a vida toda. A gente nunca conseguiu fazer uma viagem internacional em família, né? Diferentemente um pouco da minha esposa, que sempre passeou, sempre conheceu, né? Então, era uma realização que eu tinha, não só de levar a minha família, mas do João também estar, né, indo até, né, os Estados Unidos e conhecer, né, toda a estrutura do país. E aí eu falei, poxa, o que eu preciso fazer? Então, precisa entregar 5 proteções por semana. Tá, e o que eu preciso fazer para entregar 5 proteções? Olha, você tem que fazer... marcar tantas reuniões, então você vai entrar em contato com tantas pessoas, você vai marcar tantas reuniões e tal, e isso vai acontecer. Então, toda semana eu coloquei como um propósito de vida entregar, né, toda semana ali aquelas proteções e tal, para alcançar esse reconhecimento, e a gente conseguiu alcançar, né? Eu fui numa qualificação ali, basicamente em 6 meses a gente conseguiu se qualificar e receber essa premiação, que foi uma premiação em Orlando, né? Então, a gente recebeu uma placa de reconhecimento, a minha esposa esteve comigo, a minha filha, né? A minha filha com 6 meses foi para Orlando, então foi uma realização pessoal, né? Algo assim inexplicável, né? Você está levando a sua esposa para um outro país, receber um prêmio pelo seu trabalho, então isso é muito atrelado com o que eu falei, que as pessoas às vezes não têm, né? Na questão às vezes do ambiente corporativo, né, ou numa outra empresa, e quando vem na Prudential vê todos esses reconhecimentos, né? Além desse reconhecimento que foi muito importante, agora eu bati um novo reconhecimento, que esse ano é a nova PTC que está acontecendo, né? Agora do ano passado, de 2025, e agora vai acontecer o evento esse ano, que é em maio agora, que é nas Bahamas, e a gente conseguiu atingir também. Então é um novo reconhecimento que eu vou estar buscando agora, que eu vou receber em maio agora desse ano. Eu também recebi alguns reconhecimentos pelo escritório, né? Tem um reconhecimento lá que é um Best Hooks, que a gente chama, que é você fazer 90 propostas em 6 meses. Eu fiz 94 propostas, então eu atingi também esse reconhecimento. Tem um selo internacional da MDRT, que é um selo onde ela premia os melhores profissionais que atuam no mundo com o seguro. Tá? Então é um selo também internacional que eu conquistei através da Prudential, através do meu trabalho, né, do nosso trabalho.
E obviamente muito assim, devo tudo isso a Deus, né, Carlos? A gente, sem a resiliência, sem a fé, sem a presença de Deus na nossa vida, nada disso teria acontecido, né? Se a gente olhar os troféus ou os reconhecimentos, né, eu falo que às vezes é uma pilha de placas de reconhecimento, mas aquilo não é o que define, né? O João não é o que define, às vezes o Carlos, porque dentro daqueles reconhecimentos tem algo que a gente não vê, Sim. que é a nossa dedicação diária. É o nosso trabalho sendo feito com honestidade, com entrega, com dedicação, com coisas que são inegociáveis para nós, com disciplina. Então, o reconhecimento nada mais é do que a sua disciplina, né? Sim. O que você fez durante aquele ano, né, para você poder alcançar. Mas a Prudential é uma empresa que ela premia, ela reconhece, né, ela valoriza esse profissional, né? E eu acho que um reconhecimento que eu deixei para falar por último aqui foi um reconhecimento que mais me marcou, até mesmo esse, além desse de ir para Orlando, além de, enfim, né? Eu tive em Orlando, a Prudential fechou um parque da Universal para fazer uma festa para os franqueados dentro do parque. Então, só para vocês terem uma noção da magnitude do tamanho da empresa. Mas eu acho que um evento que mexeu muito comigo, foi o evento que eu pude mostrar para o meu pai e para minha mãe que eu estava no lugar mais nobre e que eu tinha tomado a melhor decisão da minha vida, que é um reconhecimento que a gente chama de 50 semanas. Na Prudential nós temos um reconhecimento chamado 50 semanas, onde você fica 50 semanas seguidas fazendo ao menos 3 proteções. Então você tem que fazer pelo menos 3 contratos, 3 famílias protegidas, no mínimo por semana. Obviamente que você tem as semanas, você tem ali 5 semanas que você pode, que a gente chama de inativar. Então você pode deixar de fazer esses 3 contratos. Só que dentro de um ano nós temos carnaval, feriados, Natal, Ano Novo, imprevistos, né, mudança na economia, isso, aquilo. Então assim, eu acho que esse reconhecimento, ele foi um reconhecimento de muito longo prazo. Sim. E que muitas vezes eu passei muitos frios na barriga, né? De achar que eu não iria conseguir, né, alcançar. Eu lembro até hoje que na minha semana 49 era sábado e eu e o meu consultor, que é o Mikael, que ele cuida da minha empresa junto comigo, né? Ele me acompanha, né? Então ele é meu sócio hoje na operação. A gente estava sábado juntos, faltando um contrato para fechar 3 contratos na semana 49. E eu já tinha usado todas as minhas inatividades, então não tinha mais o que fazer. Inclusive, a minha filha nasceu no meio das 50 semanas. Então, eu vivia a maternidade assim, tem que cuidar da filha porque a filha está chorando, a Maria, não tem isso, né? Então, a Natália também é uma pessoa que é uma peça fundamental nessa jornada, nessa conquista, porque sem a resiliência dela, sem o apoio dela, nada disso também teria acontecido. E aí, na semana 49, eu fechei a semana 49 no domingo, 8 horas da noite. Então, passou aquilo e eu falei, bom, entrei na semana 50, né? E aí a gente foi visitar a ADS do Francisco e da Dani, né? E lá a gente, numa segunda-feira, aproximadamente 1h da tarde, a gente fechou 3 contratos e eu fechei as 50 semanas. E aí a gente foi comemorar, fizemos churrasco com a família, né, com os amigos da própria Prudential. E depois, por que foi tão importante? Porque eu tive um reconhecimento no escritório, onde eu levei meu pai, minha mãe, a minha esposa, todo mundo da minha família, meus amigos, né, padrinhos de casamento, né, assim, o João, o Guilherme são irmãos para mim, né, muito acima, muito além de um padrinho de casamento, né, todos eles são importantes, mas são irmãos na minha vida também. E eles puderam acompanhar ali, ter um reconhecimento, né, do meu trabalho, da minha jornada. E meu pai, eu acho que foi muito importante para mim, porque do meu lado, eu mudar a minha jornada profissional, largar, né, uma engenharia que meu pai se dedicou para ajudar eu a estudar. Meu pai foi um cara que nunca me deu, vamos falar, né, o peixe limpo, pronto para você poder comer. Não, ele deu a condição. Então, ele deu o anzol, deu a linha, deu a vara, né?
ó, vai lá e se vira, né? Sim. Faz acontecer. Então, quando a gente estava ali, né, foi um dia que foi um reconhecimento aonde foi para eles, né? Sim. Falando da minha trajetória, falando que tudo deu certo, né? E meu pai só chorava. Então, meu pai, quando eu tive essa mudança, acho que uma coisa que eu não comentei, né, aqui, mas o que me pegou muito foi meu pai olhar para mim e falar: você vai largar de ser engenheiro para ser corretor de seguros. Então, ele, de uma determinada forma, assim, que ele não sabia a riqueza do produto, do trabalho, né? Até porque ele não tinha esse conhecimento, né? Ele falou isso para mim. Então, eu canalizei tudo isso como força para mim, né? Como, cara, eu preciso mostrar que eu tô no caminho certo, né? E esse reconhecimento foi muito importante, foi um reconhecimento muito importante na minha jornada, né? Mas alguns dos reconhecimentos aí. Tem mais algumas coisas, mas acho que eu falei de alguns principais aí. Legal. E João, hoje pensando em sucessão, como que eu posso garantir e blindar o meu patrimônio com a Prudential? Legal. Essa dúvida do Carlos é uma pergunta que eu acho que muitas pessoas, né, até agora com a reforma tributária também, né, todo esse momento, todas essas mudanças que a gente vem enfrentando no Brasil, vem me perguntando muito, tá, Carlos? Como utilizar o seguro como um instrumento, né, para resolver uma questão de sucessão. O seguro, né, hoje ele tem algumas características jurídicas, né, e até mesmo alguns benefícios jurídicos, por ser um ativo hoje impenhorável. Então a gente tem, por exemplo, o seguro ele não é penhorável, né? Então ele não entra, por exemplo, no espólio. A partir do momento que uma pessoa fez uma apólice de seguro, né? Hoje é muito comum a gente ver modelos de apólices no mercado que são modelos temporários, todo ano ele renova, né? Então é um pouco diferente o conceito. Hoje a Prudential a gente entrega uma apólice que o cliente ele paga um determinado período, então seja ali os seus 10 anos de contribuição. A partir do momento que ele paga uma parcela, a gente tem um termo que a gente chama de alavancagem financeira. Então, por que alavancagem financeira? Vamos pensar num cliente que tem um patrimônio de 10 milhões, tá? Ele é casado, a esposa é meieira, automaticamente metade desse patrimônio é dele, então essa metade é inventariada. Hoje, aproximadamente, a gente tem custos com ITCMD, cartório, monumentos e o advogado que vai fazer toda a parte jurídica desse inventário, aproximadamente hoje custando em torno de 20% desse patrimônio. Então, a gente tem aproximadamente um custo aí de R$1 milhão para ser bem prático. Dentro de uma apólice, o que a Prudential faz? É uma despesa vitalícia que o cliente tem. Então a gente entende, a gente faz uma apólice, entrega para você uma apólice de R$1 milhão. Essa apólice, a partir do momento que ele paga uma parcela, você tem uma alavancagem financeira. Então você tem R$1 milhão dentro de uma apólice protegendo você e a sua família, tá? João, paguei um ano dessa apólice, houve um óbito, houve uma morte. O que acontece? Sua família é indenizada, recebe esse valor, corre por fora desse espólio, não entra dentro desse inventário e a família tem a liquidez que ela precisa para poder pagar esse inventário. Hoje, principalmente falando, né, hoje o inventário ele leva em torno de 4 até 5 anos para poder se resolver. Um dos maiores motivos, além de ser questões de conflitos familiares, o maior motivo é o dinheiro. Porque é o dinheiro que vai liberar e vai desbloquear os bens. O que é o inventário? O inventário nada mais é do que o falecido, a partir do momento que ele faleceu, todos os bens que estão no nome dele é bloqueado. Né? Então o governo vai e trava e fala, olha, os herdeiros que ficaram têm 60 dias para abrir esse inventário e a partir daqui, se não abrir, tem multa, juros, né, e tudo mais. Só que a família precisa pagar esse valor. Então, assim, qual família que hoje, né, dentro de um exemplo desse, né, eu dei o exemplo de 5 milhões, mas pode ser para 1 milhão, seria R$200 mil, né? Qual a família hoje que está preparada com liquidez, com dinheiro em caixa para poder pagar essa conta? Sim. Né? Então, o seguro, ele entra justamente nesse cenário. Então, a gente faz uma apólice, o cliente paga uma parcela e é um dinheiro muito mais barato, porque você não vai pagar, por exemplo, hoje, na idade do Carlos, ele não vai pagar 1 milhão para ter uma apólice de 1 milhão. Ele vai pagar
efetivamente um percentual. Por isso que é um bom negócio também do ponto de vista, porque é uma situação de mutualismo. A gente tem um seguro do carro que a gente paga um determinado valor, mas a gente não paga o valor correspondente ao valor do carro, certo? Porque são várias pessoas contribuindo, né? Mesmo o conceito do seguro da Prudential. Então, esse dinheiro que ele corre por fora de um espólio, de um inventário, a gente pode resolver uma compra de cota de participação societária de uma empresa. Então, exemplo, se eu sou sócio do Carlos e a minha esposa, ela é dentista, a esposa do Carlos é médica, elas não querem entrar na empresa. Nossa empresa é uma empresa de metalúrgica, né? A gente pode fazer uma apólice no seu nome e no meu nome, justamente para, se você vier faltar, a empresa receber a indenização e a empresa comprar a parte da esposa que ficou, que é o herdeiro. Então, no caso, para mim não assumir a esposa como sócia da empresa, da operação, eu uso a apólice como instrumento de liquidez para comprar a participação societária do sócio, né? Então, isso é algo muito bacana, porque a gente faz até uma reformulação com advogados, né, das empresas, do contrato social da empresa. Então, a gente usa a apólice como um instrumento para blindar a empresa, porque a empresa também tem um período para se pagar, né? A gente tem 2 artigos no mercado hoje que vão determinar, né, que o sócio falecido, né, precisa ser comprada essa participação, essa cota dessa empresa, né, enfim, comprar a parte a valor de mercado, tá? E é um prazo, às vezes, de 90 dias para ser pago. Então, qual empresa que tem caixa? Às vezes, uma empresa que vale 3 milhões, como que ela vai dispor de 1,5 milhão para comprar a parte desse sócio? Sim. Então, qual que é o impacto? Isso causa, né, às vezes, a quebra ou até mesmo o encerramento de uma operação de uma empresa, tá? Então, a gente não só na parte PJ, como eu dei aqui o exemplo, mas no patrimônio imobilizado, pessoa física também. Tem um patrimônio, né, que meu pai construiu durante a vida, tenho eu, meu irmão, enfim, como que vai ficar a nossa família para pagar esse inventário? Então, a gente pode fazer uma apólice, justamente colocando os filhos como beneficiários dessa apólice, para os filhos poderem lá na frente assumirem esse patrimônio, que é um patrimônio de quem construiu, né? Sim. João, e se não paga o inventário, o que acontece, né? Multa, juros, né? Vai virando uma bola de neve, né? Talvez até chegar num momento que a família abre mão, tá? E aí fica efetivamente, a família não tem acesso mais a esse patrimônio, né? Então, é algo que, quando a gente fala de sucessão, de inventário, é garantir o legado, gente. Qual que é o legado que nós queremos transmitir para a nossa família? Sim. Né? Construímos um patrimônio, temos uma empresa. Hoje, 90% das empresas no Brasil têm características familiares. São constituídas por características familiares. Só que somente 70% dessas empresas sobrevivem a um segundo tombo, né, de geração. Então, aliás, não sobrevivem, né? 70% não sobrevivem. Então, das 90, 70 não sobrevivem. Por quê? Por falta de planejamento. Falta de planejamento estratégico, inteligente. Então, o seguro, ele não pode ser visto como uma moeda de troca. A gente não pode encarar o seguro como sendo uma ajuda para o meu gerente, para fortalecer a relação. Não, gente. O seguro, ele é uma ferramenta poderosa. Ele é uma ferramenta de liquidez, uma ferramenta de trazer respaldo, proteção financeira, não só para a família, mas também se o sócio estiver na operação e precisar se afastar da empresa, e esse cara sendo um cara chave na operação do negócio, qual que é o impacto que a empresa tem no caixa? Se precisar tratar uma doença, se precisar fazer algo mais grave, hoje um tratamento ele parte de 200 mil, ele pode chegar até R$500 mil. Como é que você tira isso de um caixa de uma empresa que precisa manter folha de pagamento, impostos, fornecedores? Então você tem um leque de atuação muito amplo. Agora, vale a pena viver o risco ou é melhor transferir esse risco? Da mesma maneira que a gente fez com o nosso carro. Sim. João, mas eu posso usar a PJ para pagar? Pode. Você pode encaixar isso como uma despesa necessária, um custo fixo da empresa. Às vezes representa 1%, 2%, né? Às vezes de um faturamento de uma empresa. Sim. E isso pode proteger a empresa como um todo. Então é algo muito sério, né? É algo que precisa ser falado, precisa ser
transferido, precisa ser levada a informação, né? Hoje, como que a gente chega nos clientes? Sempre por uma indicação. Então, quando você receber uma ligação de um consultor, um life planner, um profissional que está querendo te visitar, querendo fazer um trabalho para você e para sua família, atenda diferente, respeite esse profissional, porque é um profissional que está buscando levar o bem, fazer o bem para você e não querer, às vezes, te incomodar, querer levar algo ruim. Não, somente receba e entende e escute, porque você vai estar pertencendo a uma geração que acredita na mudança do nosso país, a mudança do propósito, a mudança cultural, que hoje o nosso trabalho é esse, é mudar e é trazer segurança financeira. O seguro ele não é visto para enriquecer ninguém, mas ele é hoje uma ferramenta de proteção financeira, né? É para apagar um incêndio, né? Então, ao invés de você dilapidar o que você tem, queimar uma reserva, queimar um patrimônio, eu tenho um seguro me blindando de tudo isso. E é um seguro em vida. Então, se permita a cuidar mais de você, se permita a olhar mais para o futuro, olhar mais para a família, e entender o quanto que é valioso esse trabalho. João. E João, para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica para o nosso público que está querendo começar a empreender ou já tem o seu próprio negócio e às vezes não está indo tão bem. Cara, dá uma dica, você é um cara aí que teve um resultado exponencial, você alcançou o sucesso, queria te parabenizar por isso, inclusive. Obrigado. É um trabalho super bem feito. E dá uma dica pro pessoal que está às vezes querendo empreender ou que não consegue, já tem a sua empresa, mas não consegue prosperar. Certo. Bom, eu acho que assim, todo negócio, né, ou todo sonhador, né, um dia eu tive o sonho de empreender, né, de ter a minha empresa e tudo mais. O brasileiro, ele é um cara que ele vai muito no improviso, né, de vamos dessa forma, se não der a gente tenta dessa outra, tal. Eu acho que o que está dentro da nossa cultura é acreditar, né? O brasileiro, ele acredita até o fim, ele se reinventa, ele se adapta. Às vezes ele cria uma empresa com a intenção de fazer uma determinada situação, aí a empresa vai para um outro caminho, ele se adapta, ele vai naquela direção. Então, o que eu falo é o seguinte, para quem quer empreender, né, Carlos, entender o seguinte, eu acho que quem sonha, quem quer viver algo diferente na vida, também tem que se colocar numa posição de fazer algo diferente, né? De trabalhar até mais tarde, de às vezes se especializar, fazer um curso voltado para aquela área que ele vai atuar, estudar o mercado, né? Se especializar e ser não o melhor naquilo que faz, mas entregar o melhor, né? Porque às vezes você talvez vai querer ser o melhor, mas talvez você nunca vai estar contente, né? Então, assim, ter a sensação de, cara, eu estou fazendo o melhor dentro da minha empresa, eu tenho me dedicado, eu tenho trabalhado, eu tenho me posicionado. Eu acho que usar a nossa imagem ao nosso favor é muito importante, né? A gente se conectar com as pessoas, a gente falar dos nossos valores, dos nossos princípios, né? Eu sempre lembro muito um amigo meu falando para mim, eu prefiro ter uma empresa que ela cresce devagarzinho, mas de maneira estável, né? Do que alguém que cresce muito rápido e no primeiro vendaval essa árvore lá vai ali se derrubada devido a essa... então, assim, sempre passos curtos, devagar, analisar o mercado, entender, se especializar, estudar, ter muita fé em Deus, resiliência. A gente vive, eu acho que eu trabalho hoje na área comercial, então eu vivo de sim e de não, né? Sim. Muito mais nãos do que sim, né? E um dado aqui, né? O próprio Federer, tenista, né? Dos pontos que ele disputou, se vocês dão um Google, ele ganhou somente 56% dos pontos. O restante ele perdeu. Então até o cara que foi referência no esporte, na área dele, ele também errou, ele também... né? Ele também errou, ele também se frustrou, ele também... Só que qual que é a diferença dele para os outros tenistas? Talvez ele treinava mais do que todo mundo, talvez ele tinha o talento nato dele, mas ele era um cara que estava na quadra, que estava sol, chuva, não tinha desculpa. Então eu acho que todos nós temos que entender o propósito, né? Qual que é a chama que está dentro de cada um de nós, que faz a gente acordar todo dia, que faz a gente lutar, que faz a gente ser melhor, né? Ser um profissional melhor e buscar referências no mercado.
Porque ou a gente aprende na dor, ou a gente aprende com o modelo. Sim. E às vezes é muito mais interessante a gente aprender com o modelo. Sim. Né? Exemplo da Prudential, que é uma empresa centenária, ela existe um modelo no mercado validado para quem quer empreender com ela. Então, quando houve essa mudança minha profissional, eu tinha um modelo para seguir. Sim. Quem segue o modelo tem sucesso na nossa área. Por que o João tem sucesso e às vezes outros profissionais passaram dificuldade, né, no início da jornada? Porque às vezes quiseram inventar a roda e fugiram desse modelo que a companhia entrega. Né? Então você tem um McDonald's, você vai comprar um McDonald's, você sabe o quanto de lanche você tem que vender naquela semana. Se você não vender, você está colocando a sua franquia do McDonald's em risco. Sim. Você sabe que a batata tem que ser feita a uma temperatura do óleo X. Por que você vai querer fazer em outra temperatura? Sim. Então é modelo. Se você trazer um modelo operacional, trazer uma estratégia, trazer um plano de ação para a empresa sempre vai melhorar em todos os aspectos. Né? E a gente tem que ser humilde para ouvir, buscar referências, né? A área de marketing não está legal, então a gente tem que buscar alguém especializado nessa área, né, para poder delegar e poder fazer essa área crescer dentro do nosso negócio. Sim. João, acho que é isso aí. Eu queria te agradecer por ter vindo aqui, por ter participado, por ter esclarecido muitas dúvidas. Agradeço, pessoal. Fiquei muito feliz. Espero que vocês entendam a necessidade e o quanto é essencial isso que o João falou aqui da Prudential, cara. É algo que a gente aqui da IGC, né, trouxe para dentro da empresa, e eu também na minha vida pessoal, para mim, para minha esposa, eu fiz o seguro, porque, cara, realmente é assim, você está se protegendo das adversidades que podem acontecer a qualquer momento, tá? Então, João, obrigado, meu parceiro. Obrigado, muito Carlos. Obrigado. Imagina. Pessoal, obrigado por quem assistiu aí, para quem assistiu. O @ do João vai estar aqui embaixo, eu peço para que vocês sigam ele, tá? É isso aí, muito obrigado